Quando dizem que inveja mata, porque mata mesmo. Mata você por dentro, mata relacionamentos, mata o favor de Deus sobre sua vida, mata alegria, tudo, ministérios, comunhão, confiança. Deixa eu te falar uma coisa, para de brigar, porque quer mostrar que tem mais dinheiro do que o irmão, quer mostrar que é mais importante do que o irmão. Que besteira, isso é inveja, que está mascarada com algo espiritual. Vamos falar sobre um assunto que ninguém quer... Vamos lá, dizer que tem... Eu vou falar, nos 23 anos de pastoreio, eu acho que é um dos únicos pecados que ninguém diz que comete. Na verdade, nunca abre o coração para falar sobre isso. É como se fosse uma coisa meio escondida, porque às vezes não é confrontada. Ninguém nunca chegou para mim... nesses 23 anos de ministério, para dizer assim: pastor, eu estou aqui porque eu queria confessar o meu pecado de inveja. Eu sei que é um domingo, e às vezes a gente pensa assim, vamos receber uma palavra assim mais light, mas eu acredito que Deus quer confrontar o nosso coração. Na verdade vai ser um domingo de conserto. Um domingo onde o nosso coração vai se derramar diante do Senhor. E se existe alguma raiz de inveja em mim ou em você, hoje vai ser arrancada no nome de Jesus. Quando a gente fala sobre inveja, eu vou trazer o exemplo de uma família maravilhosa. Ô, gente, pastor, inveja dentro da família? Geralmente é assim. Mas não é qualquer família, não. Eu vou falar sobre Moisés, sobre Arão e sobre Miriam. Pastor, o senhor vai falar sobre o homem que foi escolhido para liderar o povo, para tirar o povo do Egito. Vai falar sobre aquele irmão dele que foi boca de Deus diante de Faraó. Vai falar sobre a irmã que foi a primeira na Bíblia considerada profetisa, uma mulher do manto, uma mulher de adoração. Quando o povo passa o mar vermelho, sabe quem é que convoca as pessoas a adorar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor? Simplesmente Miriam, com tamborim, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E sabe o que é que eu e você muitas vezes nos esquecemos? É que eu e você podemos estar sujeitos a termos o nosso coração contaminado com esse mesmo sentimento. E o pior de tudo, olha bem para mim, é que nós temos a tendência de disfarçar isso aqui com outro nomezinho: zelo espiritual. A gente tem a tendência de disfarçar esse pecado com outro nomezinho também cristão, chamado discernimento. E a verdade é que é o mesmo espírito de nada mais, nada menos que Lúcifer. A Bíblia diz lá em Isaías 14, versículos 13 e 14, subirei acima das estrelas. E se a gente der continuidade a todos os versículos, ele vai finalizar da seguinte forma: serei semelhante ao Altíssimo. O que a gente se esquece é que aquilo que a gente fala às sombras, ou nas sombras, é exposto diante de Deus, que é luz. Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que vê o que passa aqui dentro da nossa cabecinha. Por isso que a Bíblia fala no Salmo 139, versículo 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Nada escapa aos ouvidos de Deus. O que é conversado no oculto, Deus ouve e expõe no público.
Esse assunto é um assunto muito sério. O que eu vou falar hoje é algo que eu e você vamos ter que nos avaliar. Porque, sem dúvida alguma, a inveja vai bater na porta do nosso coração. Mas cabe a mim e a você dominarmos esse sentimento. E de uma forma especial, claro, pode ser em qualquer lugar do mundo. A gente tem pessoas de vários lugares do mundo assistindo a gente. Mas eu chamo a atenção mais ainda a esse lugar aqui, ó. Essa nação. Para quem vive aqui. Você vai entender o porquê de eu estar falando isso. Hoje, nós vamos ver o que é que acontece se a gente permitir que a inveja entre na nossa vida. E ao mesmo tempo, o que é que a gente deve fazer quando a gente é alvo da inveja dos outros. Primeira grande lição que eu e você precisamos aprender é que a inveja nasce de um coração descontente. Eu falei de Moisés, de Miriam e de Arão. Cada um deles tinha uma posição, uma unção diante de Deus. Ei, Miriam, gente, não era apenas a irmã de Moisés, aquela que o observou quando ele era pequenininho e estava no cesto. Miriam cresceu. Miriam foi ungida por Deus como profetisa. Miriam recebeu um espírito de adoração que envolvia todas as pessoas. Ei, Miriam teve a posição dela elevada por Deus. E Arão da mesma forma. Quando Moisés chega para dizer assim, não sei falar, aí eu não vou sozinho não, Deus diz, então tá bom, você lidera. Agora, eu levanto o seu irmão para falar por você. Ele vai ser a sua voz. Arão não foi só uma voz diante de Faraó. Ei, Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Era aquele que representava uma nação toda entrando na presença de Deus e simbolicamente carregando os pecados daquelas pessoas e colocando diante do Senhor. Ou seja, todos eles eram tão usados por Deus. Mas o que aconteceu? Qual foi o erro de Arão, de Miriam e que pode ser o nosso? Descontentamento. Um coração descontente sempre luta entre chamado e comparação. Por isso que se nós formos descontentes com aquilo que a gente vive, a gente vai viver se comparando. E Arão e Miriam tinham favor, mas eles queriam o favor que estava sobre Moisés. E Arão e Miriam tinham voz, mas eles queriam o volume da voz que Moisés tinha. E Arão e Miriam, eles tinham a intimidade com Deus, tinham esse relacionamento, mas eles queriam o nível que Deus tinha com Moisés. Qual era o maior problema aqui? Descontentamento. E o pior é que quando nós permitimos que haja descontentamento no nosso coração, ei, a inveja entra e nos cega, porque a inveja traz uma cegueira demoníaca na nossa vida, e a gente não consegue mais enxergar o favor que está sobre nós, e começamos a olhar o favor que está na vida do outro. E a gente não merece absolutamente nada. O diabo não precisa destruir a bênção ou o favor de Deus sobre nossa vida. Ele só precisa nos cegar para isso. Quando a gente para pensar, meu Deus, vamos lá, você tem um lugar para morar, glória a Deus. Quando a gente devia se contentar por isso,
Ei, quando a gente devia dizer obrigado, Senhor, aí vem a inveja. Por quê? Porque a gente não olha o lugar que a gente tem para morar. A gente olha a casa do outro, que é maior do que a nossa. Sabe, são situações tão ínfimas, que se a gente começasse a olhar para o doador e não para o dom, a gente não iria cair nesse erro. Sabe? Cada um vai viver uma história, escuta. Cada um vai viver uma história. Aqui nessa nação é assim. Vão ter pessoas que vão viver circunstâncias difíceis em uma área da vida e não vão viver na outra. E é para eu fazer o quê? É para eu tentar ajudar. Não é para eu querer que a pessoa viva a história que eu estou vivendo, porque eu passei por isso. E aqui, infelizmente, tem muita gente que pensa dessa forma. Ei, contente-se com aquilo que Deus já tem te dado e que já tem feito na sua vida. O maior teste de maturidade espiritual não é o quanto do favor de Deus eu quero sobre minha vida, mas é o tanto do favor de Deus que está sobre a vida do meu irmão e que vai trazer alegria ao meu coração. Arão e Miriam não conseguiram enxergar isso. E o pior de tudo é que, como eu falei no início, para eles era apenas uma preocupação espiritual. A Bíblia fala que a maior queixa que eles tinham era que Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita. Lá em Números 12, eles vão dizer isso, porque Moisés se casou com uma mulher cuxita. Mas será que era um problema familiar de verdade? Ou era descontentamento? Sabe como é que vai acabar essa frase deles? Será que Deus não fala conosco também? Só fala com Moisés? E aí que a gente começa a enxergar a real situação do descontentamento deles. Era posição. Era ver o seu irmão aparentemente vivendo algo maior do que aquilo que eles estavam vivendo. A realidade daqui é que eles permitiram que os pensamentos malignos ocupassem a vida deles. Porque inveja, gente, a inveja começa não com palavras, a inveja começa com pensamentos. Sabe como é? Você olha o Instagram de alguém. Até aí a sua família é maravilhosa. Até aí o seu relacionamento é muito bom. Até aí a sua vida é maravilhosa, uma bênção. Até que você vê o Instagram da outra pessoa e diz assim: como é que é? Estão onde? Como é que é? Eles vivem o quê? Ei. É nessa hora que os pensamentos começam a distorcer o favor de Deus que está sobre a nossa vida. A inveja faz você olhar para a mesa do outro e se esquecer o pão fresquinho que Deus colocou sobre a sua e está lá e ninguém está comendo. Por isso que o contentamento é algo tão poderoso. Ei, a gente não pode permitir que o diabo apague o registro da gratidão do nosso coração. Esses dias Thalita pregou sobre essa verdade. A importância de sermos gratos, a importância de nos contentarmos, a importância de enxergarmos essas bênçãos que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Ei, sua família está aí? Olha para sua esposa, vou olhar para mim aqui. Olha para os seus filhos. Ei, olha o cuidado de Deus com você. Pastor, eu não sou casado, ainda não sou casada. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Olha para a sua vida e veja o cuidado de Deus com você até hoje. Deus está caprichando. Deus não está preparando qualquer coisa para você. Quando a gente começa a ver a beleza do que nós temos, ao invés de deixarmos de enxergar tudo que Deus tem feito. E aí a gente olha para a vida do outro. Se a gente olhar para a vida do outro, a gente vai cometer o mesmo erro de Arão e de Miriam. E a gente vai achar que está certo. Porque a gente vai achar que a gente tem um direito. Deus não fala com a gente também, não. Arão e Miriam tinham um ministério, mas perderam a perspectiva. Arão e Miriam tinham uma unção, mas perderam o discernimento necessário para ver o que Deus já tinha colocado sobre a vida deles. Por isso que hoje, sabe, como é que a gente pode vencer a inveja, pastor? Olhe para tudo que Deus já fez na sua vida. Contente-se. Mas e se eu olhar para alguém e ver que ela está vivendo uma situação melhor que a minha? Não é melhor que a sua. Só entenda uma coisa, é aquilo que Deus quer que ela viva. Sabe por quê? Deus escreve histórias diferentes para cada um, porque Ele nunca vai querer que eu faça o que você só consegue fazer. É nessa hora que a gente tem que se contentar, porque se a gente tentar ser quem o outro é, a inveja vai nos cegar. Por isso, seja contente. Em segundo lugar, entenda que a inveja pode parecer inofensiva, mas tem uma raiz profunda. A Bíblia vai dizer no capítulo 12, versículo 1, que Miriam e Arão criticaram Moisés. Alguns teólogos, eles falam sobre duas camadas dessa crítica. A primeira, quando Arão e Miriam falam sobre a mulher cuxita, ou seja, é como se eles estivessem defendendo uma soberania nacional, o fato de Moisés ter escolhido uma mulher que não fosse da nação de Israel. Para eles, era esse o principal motivo do descontentamento e daquele sentimento que era espiritual. Como é que pode o nosso líder não ter escolhido uma pessoa da nossa cultura, da nossa raça? Ou seja, havia uma diferença étnica. Mas qual é a outra camada? É a espiritual. É quando a gente começa a perceber que havia só um pretexto aqui. Qual era o pretexto? Moisés não é melhor que nós. A posição que Deus o colocou não é melhor que a nossa. Então, eles usam uma desculpa social para mascarar uma desculpa e uma disputa espiritual. A gente precisa ter tanto cuidado, porque às vezes é isso que a gente faz. Não, porque viu fulano de tal, cicrano, etc. Só estou falando para orar. Só estou falando para a gente interceder pela vida dessa pessoa. Mas, olha aí, olha o que ela está vivendo, olha o que ela está. A Bíblia vai nos mostrar que só uma pessoa aqui foi escolhida para liderar: Moisés. E isso, às vezes a gente olha para a vida das pessoas e pensa que é um benefício. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Moisés liderava milhões de pessoas. Moisés era a pessoa que tinha que ficar ouvindo inúmeras situações difíceis, que tinha que lidar. E se você já leu o Pentateuco, você vai ver a dificuldade do povo, um povo incrédulo, um povo difícil, um povo que se rebelava facilmente. E quem é que tinha que botar a cara para bater? Era Moisés. Não era Arão, não era Miriam, não. Deixa eu te falar.
Se você está numa posição onde Deus te colocou, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, deixa eu te falar uma coisa, viva essa posição e agradeça a Deus. E quando você vê que tem alguém acima de você, ora por essa pessoa, para Deus dar graça para ela. Porque se você for tentar se colocar numa posição que não é a sua, prepare-se para ser envergonhado. Às vezes a gente, como pastor, recebe pessoas. Eu já recebi pessoas que diziam assim: quando é que eu vou pregar? Gente, se você acha que é glamour subir num púlpito, eu vou te convidar para vir aqui para pregar da próxima vez. Eu quero ver se você vai aceitar não só a pregação, mas a liderança. Eu vou te falar, para mim, nos 23 anos de ministério, os anos mais desafiadores da minha liderança têm sido aqui nos Estados Unidos. E olha que eu já vivi muita coisa difícil nos outros 20 anos atrás. Eu vou falar sinceramente. Era como se eu pensasse assim: eu acho que eu tinha que ter mandado algum pastor da minha equipe para cá. Sério, gente. Para não viver o que eu vivi aqui, que eu nem sabia que existia mais. Porque eu já estava tudo... Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que foi Deus que me colocou aqui. É Deus que nos sustenta aqui. É Deus. É chamado de Deus. E você tem que entender isso. Na sua vida é assim. Começa a se contentar na posição, trabalho. Aí você diz assim: obrigado, Deus, pelo trabalho que o Senhor me colocou. Até o momento que você vê alguém que está sendo promovido antes de você, e você fica: por que ele, não eu? Inveja. Se aquela pessoa está sendo colocada lá, é porque Deus está querendo que ela seja colocada lá agora. Você pode até ser colocado depois, mas se prepara, porque ainda vai ter um caminho longo lá pela frente. Gente, parece ser algo muito, muito inofensivo, mas há uma raiz tão forte. Na vida de Arão e de Miriam, parecia ser inofensivo. Não, é por causa da mulher cuxita. Não. É porque havia um favor que Deus tinha colocado sobre a vida de Moisés, mas esse favor também vinha com um monte de renúncia, com um monte de sacrifício. Não são apenas privilégios, não. Você não tem ideia do que ele estava vivendo. Miriam e Arão não estavam incomodados com a mulher de Moisés, estavam incomodados com a posição de Moisés, e a posição de Moisés tinha sido colocada por Deus. Pastor, mas não, Deus conhece meu coração. Quando eu falei, conhece mesmo. Por isso que a Bíblia fala que o homem tira o bem do bom tesouro do coração, o homem mau tira o mal do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Deixa eu te falar da seriedade desse assunto. Gente, quando dizem que inveja mata, porque mata mesmo. Mata você por dentro. Mata relacionamentos. Mata o favor de Deus sobre sua vida. E infelizmente, mata alegria, tudo. Ministérios, comunhão, confiança. Por isso que a Bíblia fala que o rei Saul amava Davi. Até o momento em que começaram a cantar uma música. E dizer assim, que Saul tinha matado milhares, mas Davi 10 milhares. Opa! Olha a raiz, ó. Algo que parecia inofensivo. Algo que parecia, sabe... Daqui a pouco Saul começa a dizer assim: peraí. Rapaz, Saul se esqueceu que ele continuava sendo rei. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus colocar pessoas na sua vida
Inclusive, deixa eu falar uma coisa, família, esposo, esposa, marido e mulher, vocês são parceiros, ei, vocês são amigos, vocês não são inimigos. O crescimento da sua esposa é o seu, o crescimento do seu esposo é o seu. Deixa eu te falar uma coisa, vocês são uma dupla dinâmica. É isso aí, nunca me incomodei na minha vida, meu Deus. Thalita tem 3 milhões de seguidores. Porque Thalita, meu Deus, quando falam Thalita, eu escuto Arthur. Sempre foi assim, não foi, meu amor? Sabe, eu nunca tolhei minha esposa, nunca cheguei para dizer assim, não vai subir no púlpito, não vai pregar, não vai liderar, não, meu amor, não viaja não, olha, não vai fazer isso, não, nada disso. Quando ela chega, amor, porque tal, isso, aquilo, bora, amor, vai! Hiroshima e Nagasaki. Versão bíblica, João Batista. Cada um um jeitinho, mas levantando um ao outro. Irmãos, tem que ser assim também. É isso. Deixa eu te falar uma coisa. Para de brigar, porque quer mostrar que tem mais dinheiro do que o irmão. Quer mostrar que é mais importante do que o irmão. Que besteira. Isso é inveja que está mascarada com algo espiritual. Eu sou o cara que tem um favor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Os irmãos de José perderam por isso. Ainda bem que Deus foi tão misericordioso e permitiu que tudo acontecesse para que os irmãos não viessem morrer, gente. Que ia ter fome, ia ter tanta coisa ruim. Mas inveja mata. Não mata outra pessoa não, vai matar você. Vamos falar de uma forma aberta? Vamos olhar para nós mesmos hoje com sinceridade? Vou fazer umas perguntas. Responda para você, em nome de Jesus. Não fala alto, não. É um dia de conserto pessoal, individual. E você vai ver porque eu estou falando isso. Mas vamos lá, primeira pergunta. Você tem falado criticamente sobre alguém que tem o que você gostaria de ter? Segunda, você celebra os outros de verdade ou finge celebrar, mas sente um aperto por dentro. É aquela coisa, uau, eu estou tão feliz por você. E lá dentro, o demônio está se manifestando. Você está sendo assim, comprou o carro novo e eu dou. Bora lá. Você se sente esquecido quando alguém é exaltado. Você sente prazer em ouvir que alguém caiu depois de ter crescido rápido demais? O seu humor muda quando vê o sucesso do outro. Deixa eu te falar, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo e ele está incomodando o seu coração, não é porque ele quer te acusar, ele quer te curar. Ele quer abraçar você e dizer assim, esse sentimento não é o sentimento que eu trago sobre a sua vida. Como é que eu venço a inveja, pastor? Eu não consigo olhar para o Instagram de fulano de tal. Reconheça. A primeira coisa que Deus quer é que a gente reconheça. Não é negar. Por isso que eu disse, nunca vi alguém dizer assim, pastor, eu estou aqui porque eu sou invejoso. Nunca ouvi. E o pior de tudo é quando você começa a ouvir a história, e você traz esse diagnóstico para a pessoa e diz assim, ô filha, deixa eu te falar, pelo que eu vi, assim, sabe, que você está falando, você abrindo o coração, isso aí é uma inveja. A pessoa, não, que isso, pastor? Jamais, e inveja? Não, pastor, eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Arão e Miriam também. Até os homens e mulheres de Deus podem ser não só alvo da inveja, mas podem ser o instrumento que o diabo vai usar para viver a inveja. Reconheça. Segundo, reinterprete. Meu Deus, quando você olhar e ver alguém sendo abençoado, veja isso como um lembrete, não como uma ameaça, não, gente.
É um lembrete. Olha o favor de Deus sobre a vida dele. Que maravilha. Não é dizer assim, olha o favor de Deus sobre ele. E eu? Cadê o meu testemunho que era para ser de sabor de mel? Reconheça, reinterprete. Terceiro, responda com gratidão. Gratidão. Por quê? Porque a inveja diz assim, por que não eu? A gratidão diz, obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor me deu. O amor de Deus, gente, não é dividido, é multiplicado. Não pense que quando você vê alguém vivendo alguma coisa boa, meu Deus, é porque Deus está dizendo assim, como aquele pai que diz assim, eu dou para ele, para você não. Não é isso. Porque Deus está dizendo assim, isso aqui é para ele. E você já sabe o que é para você. Em quarto lugar, reafirme sua identidade. Por quê? Porque você não precisa competir por algo que o céu já te deu, gente. Você é filho. Você é filho. E pai ama, pai cuida, pai dá, cada um o que cada um precisa. É assim que a gente quebra o ciclo da inveja, reconhecendo, reinterpretando, respondendo e reafirmando, entendendo. Não é algo inofensivo, não brinca com isso, tá? Deixa Deus arrancar. Porque em terceiro lugar, se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, entenda, a inveja não passa ilesa a intervenção divina. Sabe quem está te ouvindo? Sabe quem está te vendo? Deus. Números 12, 2 diz, e o Senhor os ouviu. Meu Deus. Peraí, Moisés não ouviu? Não. A pessoa que é alvo da inveja, muitas vezes não vai ouvir nada. Mas Deus vai. Essa parte é a parte que mais pega. É Deus que cuida daquela pessoa que está sendo alvo de inveja, a ponto de dizer assim, eu estou te escutando e vou fazer algo. Moisés não sabia nem o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que Deus ouviu, e o verbo no hebraico aqui é muito forte a interpretação. É o mesmo verbo usado em Deuteronômio 6,4. Presta atenção nisso. A Bíblia diz assim, ouve Israel. Ou seja, não ouvir um som não. O texto aqui, esse verbo, diz assim, é ouvir com atenção e responder com ação. Ele não está escutando só, ele reage àquilo que ele escutou. Por isso, que quando Arão e Miriam falam de Moisés, Deus diz assim, ele não está ouvindo não, eu estou, mas agora eu vou colocar os três na roda. Misericórdia. Misericórdia para Arão e Miriam. E ao mesmo tempo para mim e para você, se a gente está vivendo isso. Porque tem um momento em que Deus diz assim, peraí, deixa eu colocar todo mundo no mesmo barco. E aquilo que está sendo falado no oculto vai ser ouvido no público. Diante de mim. Diante de mim. A Bíblia fala assim, logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, saí vós 3 à tenda da congregação. Isso aqui é a sala de audiência espiritual. Essa sala, essa congregação é justamente
a tenda do encontro, no hebraico é a tenda do encontro, é onde a verdade e a presença se encontram. E a Bíblia fala que Deus confronta Arão e Miriam. De que forma? Deus vai dizer assim: eu falo em Israel através de sonhos e visões. Sabe o que Deus estava dizendo assim? Eu falo com você, Arão e Miriam, através de sonhos e visões. Ou seja, Deus está dizendo assim: vocês não estão valorizando o que eu já faço por vocês? Eu deixei de falar com vocês alguma vez? E eu deixei de me manifestar para vocês alguma vez sonhos e visões? Agora, tem uma pessoa que eu falo aqui face a face. E o que é que vocês têm com isso? É a minha versão. Tradução, Pastor Arthur, na linguagem da pastora Thalita Pereira. O que Deus está dizendo assim para eles é: deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu dei a vocês algo que vocês não valorizaram. E se eu dei ao irmão de vocês isso aqui, é porque eu quis. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. A gente está vivendo na nossa vida o que Deus quer que a gente viva. E as outras pessoas estão vivendo na vida delas o que Deus também quer que elas vivam. E que princípio é esse? É o princípio do fique na sua. Você está entendendo? Gente, era isso que Deus queria mostrar para Arão e Miriam. Ei, vocês são irmãos. Gente, eles completavam um ministério que era cheio do Espírito. Porque Moisés era o líder, gente. Arão era a boca de Deus. Miriam, adoração, ou seja, a liderança com a palavra, com a adoração. Os três iam bombar. É isso que a gente tem que entender. Na igreja é assim, é unidade. Na igreja não é inveja de que a fulano de tal canta e eu não canto. Ah não, Cicrano não está em tal ministério, eu não estou. Aí por que o pastor não fica mais perto de mim? Ah, mas olha, me diz uma coisa, porque não. Em casa é a mesma coisa. Unidade. E no trabalho? Também. Nos Estados Unidos? Também. Ah, pastor, mas é porque fulano de tal chegou, está 2 meses aqui, já ganha $10.000 e não está fazendo o que eu faço. Deixa eu te falar, fica na tua. Se essa pessoa está vivendo isso, deixa eu te dizer, Deus está querendo derramar sobre ela isso. Acabou. Agora, se você ainda não está, vê o que é que você está vivendo e agradece. Meu Deus, celebra. Eu vi o testemunho de um casal muito especial para a gente. A gente até teve um tempinho com eles agora lá em Utah. Sabe, já nos conhece há muito tempo. Sabe o que ele disse, pastor? Hoje ele está numa casa com 3 andares. 3 andares, uma casa linda, uma localização bonita, montanha e tal. Ele disse, pastor, a gente começou num basement. Que o cara tentou enrolar a gente. Quando eu quis sair, o cara disse, tem um contrato, tem isso, tem aquilo, não queria que eu crescesse. Disse que eu não podia comprar carro aqui nos Estados Unidos, eu tinha que alugar carro. Gente, o cara foi ludibriado. Sabe o que ele fez? Papai ouviu tudo. Ele viveu o processo que ele tinha que viver, até o momento em que tudo começou a se encaixar. E aqui é que está o segredo. Porque depois que a Bíblia diz que Deus desceu, porque Deus desce onde tem alguém falando de mim, de você. Escuta isso. Deus desceu. Deus expôs o que estava no coração de Arão. E Moisés, o bichinho, a Bíblia diz que ele era o cara mais humilde da terra. Moisés não estava nem aí. Moisés?
Moisés cantava aquele cântico do cantor cristão. Tô nem aí, tô nem aí. Moisés era o cara que só dizia assim, cada um seu quadrado, ado. Moisés sabia quem ouvia. Sabia quem criticava. Quem ouvia era Deus. E sabe o que ele fez? Quando Deus desce. Porque peraí. Então Deus vai matar o cara que está com inveja, né, pastor? Eu vou orar por isso. Não. Epa. A Bíblia diz que quando Deus desceu, primeiro para expor, porque Deus primeiro expõe a verdade. Depois Deus subiu. Quando Deus sobe, é para trazer a consequência, porque a presença dele sai. Se a presença de Deus sai, é feito sanção. Vai acontecer alguma coisa ruim, consequência do erro. Veio uma lepra sobre Miriam. E nessa hora, você não vai ver Moisés dizendo: é isso aí, pai, que maravilha, sua leprosa, estava falando mal de mim, não foi? Tá vendo tu? Tu é minha irmã, para tu me botasse no cestinho. Não. A Bíblia diz que Arão prontamente já se humilha diante de Deus, reconhecendo o erro dele. E a Bíblia diz que na hora Moisés diz assim: oh Deus, cura ela. Qual é a oração, pastor, contra o invejoso? Peça misericórdia. É difícil. É muito difícil. É muito difícil quando você está fazendo a coisa certa, sendo justo, e alguém que está sendo injusto parece que está por cima. E a vontade que dá é olhar e dizer assim: Deus, mata. Não. Cura. Toda vez que Deus sai, é simplesmente para mostrar: você sem minha presença, você não é nada. Agora, você ainda quer a minha presença? Se arrependa. Reconheça o favor que eu tenho derramado sobre sua vida. E faz a coisa certa. A Bíblia diz que Miriam ficou fora do arraial 7 dias. Ela não ficou a eternidade fora. 7. Tempo perfeito. Tempo de Deus. Porque Deus também viu arrependimento no coração dela. E nesse momento, a Bíblia diz que depois dos 7 dias, ela voltou. Mas peraí. E o povo que estava caminhando parou. Porque quando Deus conserta nosso coração, gente, essa mensagem não é para paralisar a gente, não é para trazer condenação, não é para fazer a gente se sentir mal, sair daqui dizendo: pô, meu irmão, pastor, hoje estava fogo. Não, essa mensagem é para Deus dizer assim: deixa eu te falar uma coisa, filho, está todo mundo parado, esperando você ser restaurado, para poder continuar caminhando com você. Vamos em frente, bora em frente. Ei, eu estou falando de Arão e de Miriam, gente. Arão e Miriam, líderes, profeta, sumo sacerdote, profetisa. Mas houve arrependimento no coração deles e houve restauração. O que é que eu faço hoje, pastor? A mesma coisa. Entenda que Deus não está querendo te humilhar, está querendo te curar. Entenda que tudo que Deus quer é que você se contente com o que Ele já trouxe sobre sua vida, mas ao mesmo tempo celebre o que Ele tem derramado na vida do outro. Por quê, pastor? Sabe por quê? A corrida pode ser pessoal, o plano pode ser individual, mas o propósito é coletivo. Que todos, no fim, glorifiquem a Deus. Aí o que acontece? Miriam volta. E volta como? Sarada.
E eu declaro nessa manhã, cura. O maior milagre na vida de Miriam não foi a lepra que foi curada, foi o orgulho que foi arrancado do coração dela. Porque eu comecei dizendo que é um pecado que muita gente não confessa. Orgulho. E quando a gente se coloca diante de Deus para dizer assim: Deus, estou sendo invejoso, Deus, eu não consigo me alegrar com fulano de tal, porque ele tem isso, tem aquilo outro. Essa é a hora de a gente confessar. E de fazer o quê? Se autoavaliar e enxergar. Talvez o que o diabo não está conseguindo, não está deixando a gente enxergar, o favor de Deus sobre nossa vida. Fique em pé no seu lugar, por favor. Que a oração de Davi seja a minha e a sua hoje. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algum caminho mau. Nos guie pelo caminho eterno. Sabe, eu queria que nessa hora você fechasse seus olhos, por favor. E fala para Deus. Sabe aquelas perguntas que eu fiz? Se você disse sim para elas, pastor, eu tenho dificuldade de curtir aquela foto de uma pessoa, porque eu não aguento ver ela vivendo o que eu não estou vivendo. E talvez dentro da sua casa você está numa disputa terrível. Por quê? Porque é isso. Você não está se alegrando com o crescimento da sua esposa ou do seu esposo. Vocês não estão unidos. Ou talvez são os irmãos. Ei, hoje, coloca seu coração diante dele. Confessa. Reconhece. E faz o que você sabe que precisa fazer. Arão e Miriam se esqueceram de uma coisa. Eles nunca iriam poder ser Moisés. Cada um é quem Deus quer que seja. Feche seus olhos.